Hoje, dia 21 de março, segunda-feira de 2016, e o nosso assunto é sobre o Dia Internacional das Florestas, que foi criado com o objetivo de conscientizar toda a população a respeito da importância dos ecossistemas florestais. E nós vamos conversar com o professor de Zoologia, Ecologia, Conservação e Sustentabilidade, Marcelo Aranha. Como vai, Marcelo? Boa tarde. Olá, boa tarde. Marcelo, obrigado por atender a equipe da Rádio Globo. É um prazer. Marcelo, o que você pode dizer para a gente sobre os problemas que nós encontramos hoje no nosso meio ambiente, nas florestas? O problema é muito grave, principalmente porque a cada dia que passa, as novas decisões têm apontado para um aumento do desmatamento e aumento da perda de conservação de ambientes e, portanto, dos recursos essenciais da vida. O que isso pode causar para a gente no futuro? Olha, já está causando no presente, né? O Brasil nunca teve tanta falta de recurso hídrico na região sudeste como tem tido nos últimos anos. O desmatamento de grandes regiões da Amazônia, que de fato tem um papel essencial de jogar vapor d'água, que depois vira chuva na região sul-sudeste, aliado ao desmatamento na região sudeste, que seca nascentes, rebaixa o nível do lençol freático, tem feito com que os reservatórios tenham recebido muito pouca água. O Rio São Francisco, por exemplo, nós podemos ver que hoje ele está vários metros abaixo do seu nível normal, e essa perda do recurso hídrico, seja em quantidade, seja em qualidade, é um ônus que a atual geração vai pagar, assim como as próximas futuras. Marcelo, o desmatamento na Amazônia ele já foi reduzido nos últimos anos. Mas será que isso já é suficiente ou não é suficiente? Olha, é muito difícil a gente falar do limite de desmatamento, né? Eu preciso seguir, né, a opinião de um especialista bastante renomado, doutor Antônio Donato Nobre, do INPE, onde ele diz que o simples fato de parar o desmatamento da Amazônia, hoje, talvez já não seja suficiente. É importante que algumas áreas que já foram degradadas com certa intensidade sejam reparadas. E isso não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Áreas de Mata Atlântica, áreas no Cerrado, como babaçuais, precisam ser restaurados para que a gente volte a ter um regime hídrico de normalidade. Eu vou puxar para uma outra vertente. É possível o país aumentar a sua produção de alimentos, pensando na agropecuária, na pecuária, melhor dizendo, agricultura, sem desmatar mais? Isso é perfeitamente possível. Estudos científicos feitos com profissionais de alta capacidade da Embrapa e outros órgãos ligados ao setor produtivo tem demonstrado claramente que a área desmatada no Brasil é suficiente para manter a nossa produção e ainda crescer um pouco mais. O que se precisa é a adoção de tecnologias adequadas na produção e parar de abrir novas fronteiras. Essas fronteiras, a grande modo, elas são abertas porque se utilizou mal uma área e ela deixou de ser produtiva da forma como se desejava, e aí é mau manejo do solo, ou simplesmente por uma questão especulativa. Eu vou lá, derrubo o cerrado, planto 2 anos, daí eu vendo aquela terra. O meu interesse não é a produção, mas é a venda da terra como fonte de lucro. Então veja que na realidade a produção agrícola brasileira hoje não precisaria de novas áreas desmatadas. As que tem já seriam suficientes, segundo técnicos da Embrapa. Professor Marcelo, eu vou linkar o Dia Internacional das Florestas com o Dia da Água. E hoje nós temos tantos problemas com desperdício, muitas pessoas tendo que reduzir o consumo de água. Eu gostaria de saber, até dentro da agricultura, ele é o setor mais usado no mundo? Ele usa muita água? Veja, no Brasil, e isso segue mais ou menos a tendência mundial, o consumo de água para a atividade agrícola é 70%.
Uhum. Então, de todo o consumo de água no Brasil, envolvendo agricultura, espaços urbanos e indústrias e assim por diante, 70% vai para a irrigação na agricultura. Isso faz com que a falta de água, essencialmente, seja hoje, talvez, o maior risco da expansão agrícola que você mencionou na pergunta anterior. Tá. Esse uso, ele está sendo coerente? Eu diria, primeiro, necessário talvez seja, porque ele regulariza, talvez, uma produção em algumas áreas que não teria de outra forma senão irrigada. Mas, a grosso modo, tem sido feito usando métodos ineficazes. Muitas vezes faz a aspersão do vapor de água que ele se dissipa na atmosfera antes de chegar à planta. Então, de fato, desses 70% do consumo de água que a gente tem na irrigação, uma parte ínfima chega às plantas para a produção de alguma coisa. Professor, então, há sim um grande desperdício na agricultura. Sim, eu gostaria de saber o seguinte, por que falta água? Veja, em primeiro lugar, a água, ela não se cria na nascente. Ela está em ciclos na natureza. Quando o vapor d'água, por transpiração das plantas, e aí as florestas têm um papel essencial, atinge a atmosfera, ela retorna na forma líquida de chuva. Ao ela cair no solo, se o solo está limpo, ou seja, sem nenhuma cobertura vegetal, a primeira tendência dela é escorrer e aí vai formar enchentes em alguns pontos, alagamentos em outros. Se existe uma cobertura vegetal significativa, essa cobertura vegetal retém esse fluxo de escoamento, permite a penetração da água no solo, alimenta o lençol freático, que vai alimentar as nascentes e, portanto, os corpos d'água. Por isso, São Francisco baixou o volume, porque você elimina a vegetação, você seca as nascentes e diminui o volume do rio. Essa é a relação da floresta com a água. Perfeito. Professor Marcelo, por que gastamos tanta água? Porque sempre tivemos a cultura de que a água tem bastante. Uhum. No deserto tem pouca água, mas no Brasil tem muita água. Verdade que o Brasil tem muita água, mas o Brasil tem muita água em algumas regiões poucamente povoadas e não tem tanto assim em regiões densamente povoadas. Aonde tem uma densidade populacional importante, a água que tem está sendo, de um modo geral, mal consumida. Primeiro, ela está sendo deteriorada por poluição. Uhum. Aquela que hoje ainda tem condições de tratamento e consumo humano, ela está sendo mal utilizada. As pessoas utilizam como se fosse um recurso natural infinito. Eu diria que a nossa relação com a água é como uma família, né? Nós somos uma grande família, cuja renda mensal é de R$5.000. E esse é o nosso patrimônio hídrico. Só que essa família consome 7. Ela tem uma renda de 5 e usa 7. Óbvio que essa conta não vai fechar em um dia. Para piorar, essa família, alguns membros deixam de trabalhar, faltam ao serviço e diminuem a renda dessa família. Acelera o colapso entre o que se gasta e o que se tem. É isso que nós vivemos hoje. Nós já usamos muita quantidade de água e, para piorar, agravamos os sistemas que manteriam a disponibilidade desse recurso. E hoje a nossa meta é economizar água. Professor Marcelo Aranha, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria só para complementar... Lógico, à vontade. De dizer que me preocupa muito quando uma autoridade, no caso, o governador de São Paulo, diz que o risco de racionamento acabou, porque isso sinaliza a população eu posso voltar a gastar à vontade. E não é assim. Não. O sistema Cantareira não está totalmente abastecido e nós estamos prevendo, nós, eu digo, toda a comunidade científica, anos muito difíceis para frente. Se nós temos algum estoque hoje, porque essas chuvas carregaram mais ou menos 40 e poucos por cento do sistema Cantareira, devemos usar bem. Se usarmos mal, vamos voltar a ter falta de água.
Importante. Obrigado, professor, pela sua participação na Rádio Globo. De nada. Obrigado a vocês. O nosso bate-papo, então, sobre o Dia Mundial, ou melhor, Internacional da Floresta, e também amanhã, dia 22, sobre o Dia Mundial da Água. Mundial.